Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do meu podcast. Meu nome é Rodrigo Buclo e eu estarei com você nesta jornada de conhecimento e descoberta sobre negócios, comportamento, mundo digital e muito mais. Comigo hoje, para começar com o pé direito, Carolina Martins, psicóloga, especialista em carreira e a maior influenciadora da América Latina no LinkedIn. Carol, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Estou muito feliz de fazer parte desse novo projeto, de compartilhar conhecimento com a galera nesse momento tão importante, né? Agora no comecinho do ano. Quanto mais as pessoas se preparam, mais adquirem conhecimento, melhor elas conseguem planejar e executar esse ano que está começando e que vem com tudo. Ah, que legal. Bom, e para começarmos, né? Nada como realmente começarmos lá do começo do começo. Carol, conta um pouco para nós da sua história, da sua vida profissional, né? Bom, nós vamos chegar, temos muito o que conversar, mas vamos lá desde o comecinho. Você é psicóloga, especialista em carreira, um fenômeno na internet, principalmente no LinkedIn, que é uma plataforma maravilhosa. Conta um pouquinho para nós, para todos nós, da sua história. Então, eu fui para a faculdade de psicologia, eu sempre soube que eu queria fazer psicologia, na verdade, sempre não. Houve uma época que eu tive, assim, um pouco de dúvida, eu vou para psicologia, vou para o direito, mas aí eu brinco que quem assistiu Harry Potter consegue se identificar muito com isso, porque existe um momento que o Harry vai comprar a varinha numa loja de varas, e aí o Olivaras, ele fala assim para ele, a varinha escolhe o bruxo, Harry. E comigo foi assim também. Eu não tive muito para onde correr. Foi meio que a psicologia me escolheu, eu já gostava disso, me identificava, fui para a faculdade. E é interessante falar disso porque eu fui para a faculdade de psicologia tendo muitas dúvidas e só uma certeza. Eu não queria atender na clínica. E é Olha. diferente, né? Porque psicólogo curte atender em Aham. clínica, trabalhar 1 a 1, e eu não gostava disso. Aí, nos meus primeiros anos da faculdade, eu fiz estágio voluntário em Ah, vários lugares, porque eu sabia o que eu não queria, então eu devia certo. aprender o que eu queria. Cria, certo. E aí eu fiz estágio voluntário em escola, em creche, em delegacia, no hospital, na delegacia da mulher, na delegacia geral, vários estágios, e eu detestei todos. Aí eu fui pro terceiro ano e falei, meu, acho que eu vou desistir da faculdade porque eu não gosto de nada. Tudo que tem aqui eu detesto. Como que eu vou trabalhar num negócio que eu não gosto? E aí eu tive um professor, chama Paulo, maravilhoso, ele falou para mim assim, Carol, você já tentou tudo, falta só uma coisa, que você pode tentar agora. Se Aham. inscreve para o meu estágio, para você ir fazer estágio organizacional, porque só falta isso para você tentar. Se você testar e não gostar, no meio do semestre você tranca a faculdade e vai fazer outra coisa. E eu falei, pô, eu já fiz tanto, não gostei de nada, vou me dar essa Porque última chance. O que, que eu tenho a perder, né, se eu não topar exato. isso aqui? E aí eu fui para o estágio, cara, eu adorei aquilo lá. Eu entrei na Legal. empresa e foi assim, o meu pai trabalhou na Volks, trabalha lá até hoje, desde que eu nasci, e o estágio Aham. foi na Volks. Então tinha toda aí uma Todo um memória afetiva, ambiente, né? né, que legal. Exatamente isso. Aí eu falei, não, cara, adorei fazer isso aqui, quero fazer isso, e continuei na faculdade, foi o que salvou a minha faculdade, foi ter descoberto esse estágio. E Olha. aí eu comecei aos poucos, fazia um trabalho bem mais operacional, né? Porque não tinha Uhum. muito planejamento, executava mesmo assim, eu adorava. Isso aconteceu em 2014, foi o ano que eu me formei na faculdade. Eu trabalhei 13 e 14 lá na Volks, me formei na Certo. faculdade. E voltando no tempo, 2014 foi quando deu aquela crise, né? Que Sim, tava, sim. tipo, crise de 2015 que começou em Em 2014. E aí a gente teve a construção civil e o setor automotivo sofreram primeiro os impactos dessa crise logo no final de 2014. E eu é, estava no setor automotivo. E aí não teve jeito, nenhum estagiário ficou e eu saí. entendi. E eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu morava em Taubaté, que é no interior de São Paulo. E eu falava, cara, essa cidade aqui é muito pequena. Apesar de ter negócio para fazer aqui, tinha empresa, tinha indústria, eu falei, Aham. não, não é isso aqui que eu quero. Eu não me vejo crescendo numa cidade tão pequena quanto essa, não tem espaço para mim aqui. Aí Sim, eu fui embora, saí de São Paulo, saí de Taubaté e vim para São Paulo. E aí aqui é engraçado porque quando a gente é recém-formada, a gente fica meio metido, né? Eu sim, acho que sim, acontece com todo mundo. Sou psicóloga, sou engenheiro, sou jornalista. Isso, Você fica meio metido. E eu não era diferente. claro. Vim metida para cá. Recém-formada, meu diploma, meu CRP, pagando anuidade do CRP caro pra caramba. E agora, vou fazer o quê? Encontrar um emprego com psicologia? É lógico que não.
Porque o primeiro é muito difícil, ainda mais uma cidade nova. E eu falei, pô, eu vou ter que me manter em São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar qualquer emprego que aparecer. Aí eu lembro que eu fui no shopping, eu mudei aqui para São Paulo em 2015. Fui no shopping e falei, vou deixar currículo em todas as lojas, alguma vai me chamar, não é possível. Lógico. Junto com as lojas, eu deixei currículo em restaurante também. Me chamaram para trabalhar no restaurante, para eu atender o caixa. E aí foi aquele momento, metida psicóloga, eu falei, pô, eu não acredito que eu vou fazer isso. Mas eu não vou contar para ninguém. Ninguém aqui me conhece, então eu vou inventar para as pessoas que eu tenho um emprego muito legal, porque ninguém vai descobrir, e não vou falar que eu trabalho aqui. E aí, fui trabalhar no restaurante. Aí, o que aconteceu? É engraçado falar isso, porque é importante a gente perceber a oportunidade, não importa o contexto. Em todo lugar tem uma oportunidade. Se você estiver presente, se agarra. E aí, eu estava lá no restaurante, atendendo no caixa do restaurante, e o que eu reparei? A galera que entrava no restaurante não ficava. Eles contratavam muito mal. E eu falei, eles não sabem contratar, mas eu sei, porque eu já tinha feito isso antes, já tinha estudado isso, já tinha dado um suporte ali na Vox, falei, vou me oferecer. Aí eu falei pro gerente, falei, eu acho que você faz umas perguntas assim muito fracas, o pessoal entra aqui e não é o que você quer, não é o que ele quer, por isso que as pessoas saem. Quando tiver outra entrevista, me chama, que aí eu te dou uma força. E aí ele começou a marcar as entrevistas fora do horário do almoço, que era o maior pico, fazendo o período assim da tarde, para eu ajudar. E aí eu contratava a pessoa, e uma pessoa que trabalhava bem, a gente conseguia ver o auxiliar de cozinha, o atendente de caixa, a galera do estoque, logo nas primeiras semanas, desempenhando melhor do que quem já estava lá mais tempo. Aí o que ele entendeu? A Carol sabe fazer isso aqui. Colocar e era um as pessoas certas nos lugares certos. É exatamente isso, porque eu não sei se você percebe isso, Rodrigo, mas as empresas, elas pecam muito porque não tem processo estruturado de recrutamento. Sim. Nossa. Mas continua, porque eu tô assim, tô maravilhado com a história. Quer dizer, olha só que coisa louca. Formada com estágio na Volkswagen, que é uma das maiores empresas do mundo, para trabalhar atendente de um restaurante, para daqui a pouco nós chegarmos ao maior perfil da América Latina do LinkedIn. Então, assim, olha que jornada maravilhosa, mas continua. Então, o pessoal já melhorou ali, começou a melhorar o nível de contratação, o processo seletivo. Isso. E aí, esse restaurante que eu trabalhava, ele era um de 3. O dono tinha 3 unidades. Era um restaurante de comida japonesa e ele tinha 3. Aí, o gerente falou assim, a Carol tá me ajudando nisso aqui e tá dando certo. Aí ele começou a observar. Aí 45 dias depois ele me promoveu para o RH dos 3 restaurantes. E eu passei a contratar todo mundo para as 3 unidades. E aí eu comecei a fazer direito, né? Porque eu sabia como fazer, eu procurava informação nessa época, eu já acreditava que contratar por competência é a melhor forma, você não tem que ver a característica das pessoas, o que ela é externamente, aparência não importa, o que importa mais é o que a pessoa sabe fazer. E eu acreditei muito nisso e comecei a estruturar. E aí o dono desse restaurante tinha uns amigos, um dia a gente estava conversando na mesa e aí um deles falou assim, eu tenho uma consultoria de RH. E trocou uma ideia ali comigo e falou, Carol, você não quer vir trabalhar comigo, não? Eu falei, nossa, é tudo que eu queria, né? Não tem como. E aí eu falei, não, eu quero, vamos lá para eu ver qual é. E eu fui para a consultoria e era uma consultoria de RH especializada em processo seletivo. Era tudo que eu precisava. Porque eu queria fazer processo seletivo, mas no restaurante ainda era um público muito desqualificado, né? Porque eu trabalhava com pessoas que tinham menos grau de instrução. E eu queria trabalhar em empresa para contratar gerente, essas pessoas, porque quanto mais alto o nível hierárquico, maior é o reconhecimento do profissional que contrata. E era isso que eu queria. E aí eu fui para essa consultoria e era exatamente isso que eles faziam. Era uma consultoria que a gente terceirizava o processo seletivo e ia contratando em grandes empresas, em multinacionais. Então, eu passei a fazer isso. E lá já tinha muita gente muito boa nessa empresa. E me ensinaram bastante. E aí eu comecei e eu fui trabalhando. Nossa, eu adorava fazer aquilo. Eu fiquei lá do meio de 2015 até o final de 2016. Nesse meio tempo, eu contratei muita gente. Tinha semanas que a gente precisava contratar assim 700, 800 pessoas em uma única semana. E nós éramos 5 psicólogos e 5 estagiários. Sendo que algumas etapas do processo seletivo era só o psicólogo que poderia fazer.
E aí Aham. tinha 700 candidatos, tinha que fechar 700 vagas. Logo, a gente entrevistava o dobro quase de pessoas, Certo. então era a maior pauleira. E eu gostava pra caramba disso. Aí a consultoria faliu no final de 2016. E eu falei, meu, e agora? O que que eu vou Vou fazer? Por fazer. quê? Eu trabalhava lá, mas era um contrato PJ. Então, Aham. eu não recebi seguro-desemprego, não Ah, tinha sim, sim, vínculo, né? sim. E quando a consultoria, quando a empresa ela declara falência, ela não precisa pagar os Os funcionários, porque funcionários, ela sim. faliu. Faz eu E falei. aconteceu isso. Aquele mês, inclusive, eu nem recebi. E aí eu falei, meu, e agora? Eu vou fazer o quê da minha vida? Tô aqui 2016, tava fazendo MBA numa universidade cara pra caramba, pagando isso sozinha. Queria casar também, meu plano era de casar em 2017. Falei, nossa, agora tudo que eu planejei deu Junta errado. tudo. É. Vou fazer o quê? Aí eu falei, não, eu atendi umas empresas pela consultoria. A consultoria faliu. Só que essas Uhum. empresas ainda precisam de processo seletivo. Vou Sim, voltar lá e vou oferecer de novo. Eu cobro um pouco mais barato do que a consultoria cobrava, vai ser só para mim mesmo. sim. E eu fiz isso. Voltei nas empresas que eu atendia, com quem eu tinha um relacionamento mais legal e comecei Uhum. a oferecer o meu processo seletivo. E fui fazendo isso. Aí eu fiquei 2017 inteiro contratando as pessoas para as empresas, viajando pra caramba, e eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero fazer. Porque tem um ponto muito importante da minha história que eu não contei, para não tomar muito tempo, que eu fui mãe aos 16 anos. Aham. E quando eu vim para São Paulo, eu precisei deixar o meu filho com os meus pais e vir para São Paulo sozinha. Então a minha intenção sempre foi trazer o Guilherme para morar comigo. Claro. E eu não tinha conseguido. 2017 viajando o Brasil inteiro, muito menos. E Sim. aí eu decidi, eu não quero mais fazer isso. Eu quero, mesmo que eu ganhe menos dinheiro, no ano que vem eu vou trazer o meu filho e eu vou dar um jeito. E outra coisa, eu vou cuidar dele, eu não vou terceirizar essa responsabilidade. Eu vou levar ele para a escola, eu vou fazer a comida, eu vou fazer tudo. Então eu vou arrumar um emprego que eu possa trabalhar da minha casa. E eu falei, e agora, né? Que emprego que é esse? Aí eu comecei a pensar, preciso ter uma ideia, porque se eu não tiver uma Então, ideia não vai dar certo. E aí eu lembrei que quando a minha consultoria faliu, eu procurei emprego e eu conseguia muito rápido. Eu fiz algumas entrevistas, enquanto as outras pessoas não conseguem. Eu falei, por que que comigo tá dando certo? certo. Não é possível que eu sou tão melhor que todas as outras pessoas. E eu Aham. não me conformava com isso. E aí eu entendi que eu, Carol, não era melhor que as outras pessoas. Mas o que que aconteceu? Eu sabia o que essas outras pessoas não sabiam. Como eu contratava 700 pessoas, às vezes, na semana, em períodos de pico, eu sabia o que o recrutador olhava no candidato, como a gente Sim. procurava, como era feita a análise, e aí a ficha caiu. Eu falei, cara, eu sei contratar as pessoas. Então, eu também sei preparar as pessoas para ser contratadas. É isso aí que eu vou fazer. E vou fazer da minha casa, pronto. Criou uma metodologia, pronto, ensinando esse passo a passo, com conteúdo, com relevância, gerando impacto, gerando transformação. E começou. Nossa, que história. Eu não conhecia toda essa história, né? Eu conheço a Carol já há algum tempo, mas eu não sabia de toda essa história. Muito legal mesmo. Ou seja, de Volkswagen, atendente de restaurante, trabalhando numa agência, né, uma consultoria que faliu, ofereceu seus serviços para todas as outras empresas, ou seja, empresas que você teve relacionamento, criou um relacionamento legal, pôde Uhum. empreender, tomou a decisão de veio assim na cara e na coragem, tomou a decisão de trazer o filho e falou: vou com o famoso vou com tudo, né? Vou com tudo. Que legal. Foi exatamente isso. Cara, olha só, uma das coisas que eu trabalhei em várias empresas também, tenho a minha empresa hoje em dia, e nós vemos no LinkedIn, principalmente, muitos nomes, muitos nomes que podem parecer distintos, diferentes, etc. Mas vamos lá no basicão, assim, qual a diferença entre um profissional de recolocação e um RH de uma empresa, né? Um headhunter, um job hunter? O que cada um faz? Porque isso parece meio louco, né? Fica meio perdido. Como é que eu pessoa como mero mortal possa entender essas questões. Ok. Então, a gente separa em três grupos. E essa dúvida é uma dúvida muito comum. As pessoas confundem os termos. E como elas confundem os termos, elas não conseguem contratar serviços porque elas nem sabem o que estão contratando. Então, para a gente começar, existe o profissional de recolocação que trabalha para uma pessoa física. Existe o Certo, headhunter que trabalha para uma pessoa jurídica. E certo. existe o profissional de RH que é interno de uma empresa.
O headhunter, ele não é interno da empresa, ele é contratado. Então, como que funciona? Você, Rodrigo, que está empregado hoje, mas está infeliz no seu trabalho, quer trocar de emprego. Ou então, você, Rodrigo, que está desempregado e quer encontrar um emprego. Quem é o profissional que vai te ajudar? É o job hunter, é a pessoa que vai caçar o emprego para você. Dentro do O meu que que perfil, daquilo que eu procuro, etc. Legal, isso? legal. Esse job hunter, ele pode oferecer serviços diferentes. Ele pode te ajudar na parte pré-busca, então, que é arrumar o teu currículo, arrumar o teu LinkedIn. Ele também pode procurar vagas para você. Ele pode te preparar para a entrevista. Então, tudo que é feito para o profissional, quem faz é o job hunter. Legal. No meio do caminho, a gente tem o headhunter. O headhunter, ele é um profissional que trabalha buscando profissionais para as empresas. Então, imagina que aí na tua escola de inglês você está querendo contratar um gerente financeiro e o seu RH não conseguiu encontrar essa pessoa. Vocês precisam fazer um processo seletivo mais gourmetizado, um processo Tá. seletivo mais estratégico. Aí, o que vocês fazem? Contratam um headhunter. Por quê? Porque o headhunter, ele tem contatos com profissionais. Ele é a pessoa que vai buscar o profissional no mercado e vai fazer essa ponte para você. Uma coisa importante: o headhunter não pode cobrar do profissional, ele pode cobrar só da empresa. O Certo. job hunter cobra do profissional e o headhunter cobra da empresa. O Legal. headhunter, ele faz busca ativa pelo profissional e manda para a empresa. Quando esse profissional chega, ele precisa fazer o processo seletivo. Quem faz esse processo seletivo é o RH interno da empresa. Em que momentos que a gente aciona um headhunter? Quando o RH já tentou buscar esse candidato, já fez processo, mas não encontrou. Geralmente, headhunters trabalham com vagas mais sofisticadas. Então, é difícil a gente chamar um headhunter para preencher uma vaga de estágio, de Sim, assistente. sim. Normalmente, o nível é mais alto, gerente, coordenador, principalmente diretoria, são vagas que, na maior parte das vezes, existe o intermédio de um headhunter. Mas, Legal. em linhas gerais, essa é a diferença dos 3 níveis. Entendi. E como é que esse pessoal hoje em dia trabalha na internet, né? Porque hoje nós vivemos um mundo totalmente conectado. Estamos aqui, eu estou nos Estados Unidos, você está em São Caetano, onde você está hoje em dia? Estou em São Caetano. Está em São Caetano, Isso. então assim, estamos totalmente conectados. Como que essas pessoas, como que você viu essa transição? Como que essas pessoas entraram nesse mundo? Você que é especialista de LinkedIn, está vendo, meu, Job Hunter, eu abro o LinkedIn, tem toda hora ali uma vaga, ó, a pessoa dizendo que tem uma vaga, procurando uma pessoa, ou a pessoa buscando um job. Como que esses caras estão na internet hoje? Como que você vê isso? Eles estão muito fortes na internet, inclusive qualquer pessoa que tenha objetivos profissionais, se não estiver muito forte na internet, está perdendo espaço. Sim. Então, os profissionais de RH, eles estão com muita força na internet. 3 níveis. O profissional do RH da empresa, ele é o cara que está fazendo divulgação ativa de vaga. Então, nos sites de vagas, no próprio LinkedIn, ele está lá divulgando as vagas Legal. e fazendo também buscas mais simples pelos profissionais. Enquanto que o headhunter, ele recebe a demanda do RH da empresa. Então, o trabalho dele é fazer uma divulgação mais específica da vaga, dar mais detalhes e procurar esses profissionais. Headhunter, ele usa muito a rede de contatos. Então, ele Uhum. conhece boas pessoas, ele aloca boas pessoas e ele aciona essas pessoas para pedir indicações. É engraçado que muita gente tenta se lançar como headhunter no mercado, mas não tem essa rede de contatos. Sim. Aí não funciona. Para você contratar um headhunter, esse cara precisa conhecer muita gente. Quanto mais contatos ele tem, mais chance dá. Aliás, quanto mais contatos ele tem, mais chance ele Ele tem. consegue de Sim. trazer a pessoa para dentro da empresa. Então tem que ficar muito cuidado com o relacionamento do headhunter. É legal como nós vemos várias palavras que são famosinhas nesse mundo online, principalmente com alguns falsos gurus, mas quando nós entramos mesmo de verdade no conteúdo, quando nós conseguimos ter um diálogo com conteúdo, com relevância, nós conseguimos identificar. Então, por exemplo, no seu caso, desde a sua trajetória de muito empreendedorismo. Agora você falou desse headhunter, me veio à cabeça o networking, a pessoa precisa de um networking forte, né? Precisa ter uma rede forte. Então, assim, não é só construir, não é só falar que tem, você precisa realmente construir uma trajetória, construir uma jornada e aí chegar nesses resultados, né? É exatamente isso. E principalmente quando o profissional, porque o profissional ele vai ter contato com o job hunter.
E o Uhum. que ele precisa ter muito claro? Pensa que o Job Hunter é uma pessoa que vai te preparar para o processo seletivo. Se o Job Hunter nunca conduziu um processo seletivo, ele te prepara de que jeito? Então, tem muita gente que trabalhou a vida inteira com engenharia civil, perdeu o emprego e começa a querer ser Job Hunter. O engenheiro civil acompanha a obra, faz planejamento, trabalha com cronograma físico-financeiro, não conduz processos seletivos. E mesmo que ele conduza, são vagas muito fechadas, são vagas ali para Sim, construção, mão sim, de obra. sim. Para você contratar um Job Hunter, você tem que entender que essa pessoa ela precisa ter conduzido muitos processos seletivos para níveis hierárquicos diferentes, para áreas de atuação, para segmentos diferentes, porque aí a pessoa ela tem a noção de como funciona o processo seletivo. E o Entendi. Job Hunter também ele pode fazer indicações para vagas. Claro, ele precisa ter uma rede de contato, porque se ele não tiver, ele vai indicar para quem. Então, nessa área, o network é fundamental. Se você não conhece as pessoas, o seu trabalho é desvalorizado. Inclusive, quanto mais contatos um profissional, headhunter ou job hunter tem, mais caro é o valor do serviço dele, Ah, por conta imagino. aí que ele pode contar com a ajuda dos colegas. Sim, faz sentido, faz total sentido. Bom, nós vamos voltar daqui a pouco no tema como que a Carol conversa com 1.300.000 pessoas por dia. Você é muito ativa nas redes sociais, mas antes disso eu queria perguntar para você como que esses profissionais, essas pessoas, eles mantêm esse nível de interação com as redes. Como que um headhunter, um job hunter, um profissional da área de recolocação, ele mantém esse nível, um alto nível de conteúdo e uma consistência, uma frequência de interação com as redes sociais. Como que você vê isso? E aí a gente está falando, então, não só desses profissionais, mas a gente está falando de todos os Sim, profissionais de modo geral, sim. independente do que a pessoa faça. Esse nível de produção de conteúdo é fundamental, porque no momento que a gente vive hoje, Rodrigo, não importa, não adianta você ser bom. Se você só é bom e não me mostra que você é bom, você não é bom. Eu não sei. Então, assim, não adianta você ser bom, aí sua mãe sabe que você é maravilhoso, sua esposa, seus filhos, seus amigos, e daí? É sua mãe que vai te contratar? Tua esposa não é. O mundo precisa saber a mesma coisa que as pessoas próximas a você sabem. Então, a gente chama esse processo de marketing pessoal. Quanto mais você faz o seu, mais notoriedade você tem. E o marketing pessoal, independente do profissional, ele pode fazer de formas parecidas. O primeiro passo é você entender qual é o lugar que você está. Se você está satisfeito com esse lugar, caso você queira trocar, então é fazer aquele exercício do aqui e agora e projetar o futuro. Tá. Quer ficar aqui? Quer? Não quer? Quer mudar? Quer mudar para onde? Entendendo o teu objetivo, aí você começa a se conectar com pessoas que conversam com esse objetivo e começa a falar para essas pessoas. Tem gente que está querendo trocar de emprego, mas ninguém sabe, só ele. Ele é um cara que Tá está infeliz, infeliz, triste. mas guarda para ele a informação. É. E ainda tem gente que está assim, ó, infeliz, está triste, ou então tem gente que perdeu o emprego e ninguém ajuda. Aí o cara fala: Nossa, não é possível que ninguém me ajuda. As pessoas não adivinham que você precisa de ajuda. Não, se você não conta, eu não vou saber. Então a pessoa ela precisa tanto contar para os seus, para aquelas pessoas que são mais próximas, quanto também falar disso de forma aberta. E não é fazer um post, eu estou procurando emprego, de jeito nenhum. Não é mostrar o que você quer, é mostrar o benefício que a Difícil. empresa que vai te ter vai ganhar. É sempre falando de benefício. Por que a empresa deveria te contratar? Você é bom em quê? Você resolve que tipo de problema? Você entende de transformação digital? Então, qualquer área de atuação, você tem que ser visto para você ser lembrado. E tem que ser visto por todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Isso é muito legal, né, Carol? Porque você tocou num ponto, nós estamos passando por esse momento ainda de transição, das pessoas entenderem que características não são benefícios. Então, as pessoas costumam ainda vender muito características. No meu mercado, por exemplo, de escolas de idiomas, todas as escolas falam a mesma coisa. O nosso curso é rápido, prático, professores treinados, método próprio, o curso que cabe no seu bolso. São características que, se você colocar, todas as escolas estão falando a mesma coisa. Os profissionais também. Ah, eu sou pontual, eu sou organizado, eu sou isso, eu sou uma série de características. E esquecem
que as pessoas não estão buscando mais essas características. Eu lembro muito bem de um dos nossos cursos que teve um resultado melhor, o nosso ad, né, a nossa propaganda, nós falávamos muito diretamente assim, você não tem, você apresentando a reunião de resultados da sua empresa para o seu chefe lá na Inglaterra. Então, em cima dessa frase, nós fazemos todo a nossa propaganda, que não é uma característica, olha, vocabulário de business, vocabulário próprio, vocabulário isso. Não, simplesmente era assim, olha, você tendo o benefício de apresentar uma reunião de resultados para o seu chefe lá na Inglaterra. O cara, ele se via, ele transportava para aquela situação e falava assim, nossa, isso é o que eu quero apresentar. Como você vai fazer esse processo, nós vamos discutir depois. Mas eu quero isso. E na contratação também, às vezes eu recebo um currículo da pessoa, mas eu sou pontual, eu sou organizado, eu sou honesto. Às vezes eu me pergunto, poxa, mas honestidade agora nós chegamos ao ponto de falar que honestidade é alguma característica boa? Isso deveria ser parte do ser humano como Sim. peça fundamental, mas as pessoas às vezes dizem, não, mas eu sou muito honesto. Eu falei, poxa, mas eu não estou contratando para... Se eu pagar mais barato, eu pego um desonesto? É isso? Eu não estou entendendo, né? E é engraçado porque a pessoa ela fala algumas coisas desnecessárias, porque na entrevista de emprego, e eu preparo muito profissional para as entrevistas, ainda faço isso, e aí tem um momento que a pessoa vai se vender, ela fala assim, porque eu sou pontual, eu sou responsável, e na minha cabeça, mas meu filho, isso é o mínimo, eu tô te pagando um salário para você chegar atrasado, não tem Exato. essa. No nosso contrato, sabe aquele contrato que não está escrito, mas assim, você trabalha das 8 às 18. É para você chegar a que horas? 8 horas. Ser pontual não é um diferencial, é a sua obrigação. Obrigação. Então, as pessoas elas precisam parar de vender características e passar a vender soluções, a vender benefícios. Por muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu atendia e eu tinha produtos, a máquina de empregos é um deles, que eu era focada em profissionais que estavam desempregados e queriam voltar para o mercado. A partir agora desse ano, a gente tem uma novidade muito boa, que a gente vai ter um produto não focado no desemprego, mas focado na transição. Então, se você está infeliz no seu trabalho atual, para você conseguir um trabalho melhor. Se você não gosta da sua área de atuação, eu vou ensinar você como mudar de área. Porque existem caminhos que as pessoas, e são simples, mas que as pessoas não conseguem enxergar, porque elas têm várias crenças. E aí eu venho quebrando essas crenças e mostrando para a pessoa que existe um jeito diferente de fazer. Porque muitas vezes é um conhecimento que não é tão difícil de ser aprendido. É algo que é tão simples, mas que atinge um nível de sofisticação que as pessoas têm medo desse tipo de mudança. Então, e eu acredito que começa na cabeça, né? Você primeiro tem que se conhecer, se planejar, ter clareza de tudo isso. Então, falar sobre esses temas, agora que a gente tem voz num canal tão forte como esse, é importante porque, às vezes, a pessoa ela foca muito no como eu vou produzir conteúdo, como eu vou falar com o recrutador, e esquece de que isso é só o final do caminho. O primeiro começa aqui, você, com você mesmo, você entendendo de soluções, você entendendo de falar de benefícios e não de características. Então, é todo um preparo mental que vem antes. Que legal. Bom, e olha só, quero agradecer demais a Carol por esse primeiro vídeo, mas calma aí, você que está nos assistindo, este é o primeiro vídeo da série, e tudo isso que ela falou, ela vai explicar ainda mais nos próximos vídeos. Então, olha só, o que eu peço para você? Curtiu? Meu, quanta informação legal, né? Carol, que é uma grande especialista, tá dando um show aqui, uma verdadeira aula. Ela que tem vários cursos, mais de 1.300.000 pessoas no LinkedIn. Então, ó, agora eu preciso te pedir um favor. Já curtiu? Compartilhou, pega essa matéria, pega esse vídeo, ó, dispara para um monte de gente, faça essa informação chegar para o máximo de pessoas. Por quê? Informação de relevância, qualidade e conteúdo que transforma a vida das pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Carol, até o próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.